Olá, trilheiro, olá, trilheira! Nessa aula nós vamos falar sobre o conceito de ato ilícito, teoria do abuso de direito e vamos falar sobre os elementos da responsabilidade civil introduzindo esse tema. Bom, o conceito de ato ilícito é uma lesão do direito. É um ato praticado em desconformidade com a ordem jurídica vigente, com a violação de direitos e originando prejuízos, danos, a outra pessoa. Lembrando que essa violação pode ser contratual ou da lei. A partir de tal ato, a norma jurídica cria o dever de reparar o dano. Ato ilícito é a fonte do direito obrigacional. O que significa? Do ato ilícito nasce a responsabilidade civil, nasce essa obrigação de reparar o dano. Pelo artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O ato ilícito, então, é uma lesão a direito mais um dano. Esse direito é lesionado, ocorre um dano também, e aí há a possibilidade de dano moral puro, que é outra questão importante que a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas, mas é um dano exclusivamente de cunho moral. Isso está alinhado com as disposições constantes da nossa Constituição. Ou seja, aqui fala de lesão a direito mais dano, mas esse dano ele é possível que seja exclusivamente de cunho moral, já fica com essa ideia na cabeça que a gente vai desenvolver melhor. É um fato jurídico, esse ato ilícito, e não seria um ato jurídico por lhe faltar licitude. Então, a doutrina classifica o ato ilícito, apesar do seu nome de ato ilícito, como um fato jurídico. Temos também a teoria dos atos emulativos. O que é isso? É o famoso abuso de direito. O ato, ele era originariamente ilícito, ou seja, a pessoa podia fazer a princípio o que ela está fazendo, mas acabou extrapolando os limites de seu fim econômico ou social, seja pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes. Por essa teoria do abuso de direito, então, o conteúdo, no seu conteúdo, o ato é lícito, mas a sua consequência é ilícita, extrapola essa esfera de possibilidade, essa esfera de licitude do ato. E aí, pelo enunciado 539, o abuso de direito ele é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições, ele desafia controle independentemente de dano. Como assim? Se você abusa do seu direito, mesmo que não haja um dano específico, então você extrapolou o seu direito ali de exercício da sua profissão, por exemplo, mesmo que não tenha ali um dano efetivo à empresa a qual você trabalha, por exemplo, pelo simples fato de você ter abusado do seu direito, já caberia, a princípio, uma reparação civil, já estaria configurada, possivelmente, uma responsabilidade civil. E quais são os fundamentos constitucionais disso? Bom, o princípio da solidariedade, que é aquela ideia, bom, estamos todo mundo junto nessa, Então não vamos abusar do que a gente pode fazer. Princípio do devido processo legal e o princípio da proteção da confiança. Ou seja, em resumo, é o princípio de que as coisas devem ser feitas como deveriam ser feitas e que a confiança de uma outra pessoa deve ser protegida pela própria solidariedade na qual vivemos em sociedade. A responsabilidade civil, então, ela pode se originar ou do ato ilícito ou do abuso de direito. E quais são os outros elementos, os efetivos elementos ou pressupostos para que haja essa responsabilidade civil? Não há uma unanimidade na doutrina, aparentemente, porque quando a gente vai analisando a fundo, você percebe que é mais uma questão mesmo de nomenclatura. No final, a ideia é a mesma, mas é importante trazer as principais visões, porque você pode encontrar, eventualmente, numa prova, alguma expressão diferente do que a gente está falando. Para Maria Helena Diniz, é uma ação comissiva ou omissiva qualificada juridicamente a ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima e um nexo de causalidade entre esse dano e a ação. Para o Carlos Roberto Gonçalves, exige ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano efetivo. Para o Sérgio Cavalieri, exige, para que seja configurada a responsabilidade civil, conduta culposa do agente, um nexo causal e um dano. Então, conduta, o nexo que liga essa conduta ao dano sofrido por uma outra pessoa. Para o Pablo Stolz e para o Rodolfo Pamplona, temos a conduta humana positiva ou negativa, ou seja, comissiva ou omissiva, dano ou prejuízo e um nexo de causalidade. Em suma, para resumir aí a ideia geral e principal predominantemente na doutrina, é que os elementos ou pressupostos da responsabilidade civil são a conduta humana, a culpa genérica ou lato sensu, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo,
que a gente vai ver mais especificamente nas próximas aulas. Muito obrigada!